Vem para mais um momento de esclarecimento, de edificação. Aqui você recebe o alimento sólido para edificar a tua vida dentro de uma comunhão com Deus, na fé. Aqui você é instruído pela verdade, com a verdade que liberta. Amém? Meus amados amigos e irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar vocês, mais uma vez, nesse exato momento, nessa live, nesse trabalho de instrução e esclarecimento, convidando vocês para vos levar ao esclarecimento. As pessoas precisam de esclarecimentos pela luz de Deus. Amém? Ontem chegou uma pessoa para mim e perguntou-me se eu sou contra as igrejas, se eu acho que todas as igrejas estão erradas, que nenhuma está certa. E essa pessoa me perguntou se porque eu não ia para as igrejas, porque eu não participo de nenhuma igreja. E eu busquei ali com toda a simplicidade explicar essa pessoa de uma forma que ela viesse entender, para que ela pudesse sair da visão que ela tinha, por onde ela foi formada. A visão dela de igreja. Veja que a pergunta dela não é sobre nada do Evangelho, não é sobre nada dos princípios de Deus. A pergunta dela é dentro do princípio formado nela pela religião. E eu disse a ela, não, eu não digo, eu não sou contra, e nem digo que as igrejas são erradas. E nem tampouco digo que não é para estar nas igrejas. O que eu prego é a palavra de Deus que mostra ao homem o caminho, a verdade, por onde ele vai se conduzir a Deus, para que ele esteja na presença de Deus. O que eu prego em relação às igrejas é o conteúdo que elas ensinam e formam no povo. É a formação que o povo está tendo, o entendimento, esse entendimento que você está tendo aqui comigo agora. E eu disse para ele, o que eu mostro é o erro pregado dentro das igrejas, pelos líderes religiosos, que não estão compromissados com o Evangelho de Cristo, que não estão compromissados para levar vidas ao reino de Deus, pela pregação do Evangelho, pela informação da verdade do Evangelho. Eles estão preocupados em trazer vidas, pessoas, para suas igrejas. A maioria desses líderes dentro de suas igrejas não estão preocupados com a tua vida de comunhão com Deus. Estão preocupados com a tua vida de presença nas igrejas deles, servindo, contribuindo e mantendo. Essa é a preocupação deles. A preocupação deles é quando o dízimo cai, é quando não entra oferta, é quando não está dando lucro. Essa é a preocupação deles. A preocupação da maioria desses líderes não é da tua vida estar formada no conhecimento de Cristo. Então é nesse ponto que eu protesto contra o que o povo vive dentro das igrejas, o que são ensinados, o que são formados. É nesse ponto que eu protesto. É nesse ponto que eu digo às pessoas, se você não está tendo o ensinamento de Cristo, sai daí, irmão. Sai dessa igreja. A igreja que eu falo é o local, é a construção onde o homem colocou a instituição religiosa que ele diz que é casa de Deus. A igreja que eu falo é isso. É o ambiente que você está, que não está sendo alimentado, não está sendo edificado, não está sendo formado, discípulo de Cristo. Eu falo, protesto, reprovo e condeno nesse sentido. Eu não digo a ninguém que
não pode estar na igreja, que é proibido estar na igreja. Porém, qual é a finalidade de você estar numa igreja? Me diga isso. Não, servir a Deus não. Igreja não é lugar de você servir a Deus. Qual é a finalidade de você estar numa igreja? Buscar a Deus. Buscar a Deus não. Deus não se encontra dentro da igreja para você encontrar Ele. Qual é a finalidade de você estar numa igreja? Me diga aí. Ter comunhão com os irmãos. Não. O ponto da comunhão com os irmãos não é a igreja. É isso que eu digo para vocês. É isso que eu tento mostrar a vocês. Vocês aprenderam isso. A dependência de igreja como se fosse um lugar para você encontrar Deus, servir a Deus, adorar a Deus, ter comunhão com os irmãos. Não é dentro de igreja. Bem, quem ensina isso são eles, os líderes dessas igrejas. Quem ensina isso são eles. Jesus não ensinou isso. A palavra de Deus não nos leva a isso. Quem ensina isso são eles, os líderes das religiões, instituições e igreja. E esse ensinamento é errado, é pervertido. Tira você do entendimento, do alvo, da direção. Faz você viver uma direção, a vida contrária ao que Deus quer. Porque tem muita gente que acha que a vida com Deus é dentro de uma igreja. É isso que Deus quer. Onde Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, vai dar bênção. Não é. Então, quando essa pessoa chegou para mim, perguntando, mas irmão Hélio, o senhor não vai para nenhuma igreja? Claro, meu irmão. Não é que eu ache que é pecado estar dentro de igreja. Não é que eu diga que não é para estar na igreja. Eu não vou para a maioria dessas igrejas, sabe por quê? Porque a maioria dessas igrejas, e é muito difícil você achar uma que leve para você o ensinamento puro da palavra de Deus. É muito difícil. É muito difícil. Porque dentro dessas muitas igrejas, o povo está se contaminando. É muito fermento, irmão. Dentro dessas muitas igrejas, é muito movimento, é muita mistura, é muito vento de doutrina, é muita heresia. Dentro dessas muitas igrejas, irmão, o povo está perdido e se perdendo. Eu digo isso com toda certeza, não estou julgando, estou afirmando, mostrando aquilo que é notório. Então, o meu fato de orientar as pessoas contra aquilo que está sendo ensinado, aquilo que o povo está vivendo, aquilo que o povo está praticando como se fosse de Deus dentro das igrejas, o que eu faço é corrigir, é reprovar, é advertir os irmãos, é levar o esclarecimento à luz de Deus. O que é que o povo hoje vive dentro das igrejas como uma forma de regra de fé e prática com Deus, como forma de vida de fé e de comunhão com Deus? O que é que o povo vive, irmãos? Você que vive na igreja, o que é que você vive? Você está dentro das igrejas fazendo o quê? Para que você vai à igreja? Qual a finalidade de você ir à igreja? Igreja é o local onde você se reúne. Qual é a finalidade de você estar ali reunido? É para viver a social, religiosa? É para viver a formalidade? É para cumprir a tabela de culto? É para cumprir os sacrifícios religiosos? É para viver a sua devoção em prática dentro das ordenanças religiosas? Eu pergunto a você, qual é a finalidade de igreja, de você ir na igreja? Não buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Não, igreja não é para isso não. Igreja não é para isso não. Jesus nunca disse que o lugar de buscar a Deus é a igreja. Jesus nunca disse que o lugar de adorar a Deus é a igreja. Jesus nunca disse que o lugar de servir, de estar em Deus, é igreja. Então, logo isso que os pastores pregam hoje é mentira. Por que é mentira? Porque Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não ensinaram isso. Isso não é princípio do Evangelho. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, quando o irmão perguntou se eu tinha alguma raiva das igrejas, se eu achava que todas as igrejas estão erradas, não. Primeiro, a verdade não é igreja nenhuma, instituição, onde o homem está ali pregando. A verdade não é o que ele prega.
A verdade é Cristo, a palavra dele, o Evangelho. Está entendendo? Eu não tenho nenhuma indiferença aí, não diga a ninguém que é proibido ir para a igreja. Vá para uma igreja, um local, entenda a igreja, o que é a igreja. Até isso você foi formado errado. Você foi orientado que igreja é o lugar central da sua vida com Deus. Não é. Igreja deveria ser o lugar para as pessoas estar ali aprendendo as lições espirituais da palavra de Deus. Igreja deveria ser o lugar para as pessoas estarem sendo formadas no conhecimento da doutrina de Cristo, para que sejam cristãs. Igreja deveria ser o lugar onde o povo estava ali para receber a instrução, a correção, a demonstração da palavra de Deus. Hoje, igreja é o lugar onde as pessoas vão para receber formação religiosa. Não é a formação de Cristo na mente deles. É o lugar que as pessoas vão para receber sermãos melancólicos dos homens. Sermão de justiça, de santidade, não pela palavra, mas pela prática de usos e costumes de obrigação de igreja. As pessoas estão dentro da igreja sendo formadas em preceitos de homens e não de Deus. Eis o problema. Porque eu estou sempre protestando e condenando tudo isso que dentro das igrejas está sendo ensinado e levando o povo a viver e praticar. Mostrando que isso é anátema. Não é o que Deus orienta para a gente, que quer viver dirigido por Ele, guiado por Ele, na comunhão da fé com Ele. Ele não orienta isso que o povo vive hoje dentro das igrejas, aprendendo e sendo formado. Igreja não é local de atração, de entretenimento, de festa, de show, de teatro. Igreja não é lugar para você ali passar o tempo, se distrair, ter um entretenimento. Hoje, igreja é palco de apresentação, é teatro, é casa de show. Os shows gospel, os artistas gospels, os ídolos do meio evangélico, cantores, pregadores, profetas, pastores, é um bocado de artista no púlpito de igreja. Porque igreja não é lugar de altar para homem. Igreja, local, que igreja não é isso. Eu quero que vocês entendam o que é igreja dentro das Escrituras em relação à igreja de Deus. Muita gente foi formada no entendimento que a igreja de Deus é a instituição A, B, C, por aí vai. Eles aprenderam assim. Eis aí o erro. É isso que eu combato. Igreja, o local que a gente tem que se congregar, que não é o local, o principal não é o local. E as pessoas estão mistificando o local. Estão estabelecendo uma vida exclusiva no local. Estão ali centralizando Deus no ambiente igreja. Como se você só tivesse toda a ação de Deus na sua vida na igreja. Esse é o erro que muitos estão vivendo, que eu prego condenando e reprovando. Fizeram desse local igreja um lugar místico. Centralizaram e exclusivizaram a vida com Deus dentro desse ambiente. Onde criam os movimentos místicos de poder, de atuação, de manifestação de Deus. Dentro desse lugar, eis aí o anátema. Eis aí o paganismo. Eis aí o erro. É sobre isso que eu prego. Nós que somos membros, que formamos a igreja, pode ter 2, 3, 10, 20, 100, 1000. Nós temos que congregar, não é dentro de igreja ou local exclusivo. É no ambiente, seja qual for ele, sob a autoridade da palavra. A causa o propósito, a finalidade de congregar é para ser instruído no ensinamento da palavra. Receber as lições espirituais da palavra. É isso que eu falo para o povo. Eu não sou contra a igreja. Eu prego contra esse princípio pervertido que está sendo pregado dentro das igrejas, tirando o povo da verdade do evangelho, colocando princípios pervertidos, onde o povo entende
tem que ir para a igreja buscar a Deus, tem que ser da igreja para ser de Deus, tem que estar na igreja para Deus dar a bênção. E todo o movimento pagão feito dentro das igrejas é reprovado por Deus. É uma adoração vã, é sacrifício de tolo, é uma vida de devoção que Deus não está recebendo. Dentro do entendimento que o povo está tendo nas igrejas, estão se afastando de Deus. É contra isso que eu prego, irmão. As doutrinas heréticas que a gente vê aí, os ministérios pregando, cada uma tem uma linha doutrinária, cada um vive dentro de uma vertente doutrinária da sua igreja, do seu teólogo. Nós, como igreja, membros da igreja de Deus, corpo de Cristo, nós devemos se manter fiel a Deus, jurando fidelidade à doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, não é fiel a homens religiosos, líderes de igreja. A palavra não ensina isso. Então eu não prego para ninguém dizendo não vá para a igreja, é proibido. Só para você entender, ontem, que hoje é segunda, ontem foi domingo, eu fui convidado a ministrar numa igreja batista, aqui da minha cidade, Recife, no bairro de Casa Forte, primeira igreja batista de Casa Forte. Eu fui convidado a ministrar nessa igreja pelo pastor. Ele me conhece. Ele sabe a minha posição, ele sabe os princípios que eu defendo do Evangelho, ele já sabe o conteúdo da pregação que eu levo originalmente pelo Evangelho. Ele me convidou porque ele também preza por isso. Eu vou para a igreja. Agora, você acha que um pastor de uma igreja que tem movimento, que tem oba-oba, que tem mentira, que prega para o povo cauterizando na mente que tem que estar ali, que é casa de Deus, tem que dar o dízimo, senão está roubando a Deus, tem que buscar a Deus ali, porque ali é o lugar que ele encontra Deus, se desviar dali não tem Deus. Você acha que um pastor desse vai me chamar pelo conteúdo da pregação que eu prego aqui, que vocês veem? Eu não vou para essas igrejas, por quê? Porque eu não sou aceito lá. Se me convidar para pregar, eu vou. Agora eles vão ouvir a verdade e não vão gostar. Vão ficar furiosos, explodindo. Vão fechar os ouvidos para não ouvir a ministração que eu levo. Porque eu levo a verdade. A verdade de Deus incomoda. Então eu não tenho problema com a igreja. Eu fui ontem para uma igreja, um local, né, um ambiente. Entenda, quando você falar de igreja, você tem que entender, você tem que saber. Quando falar de igreja, você tem que saber o princípio de que igreja você está falando. Você tem que saber entender o que é igreja, o local de congregar-se, e igreja de Deus, que somos nós. Se reunimos, 2, 3, é a igreja de Deus reunida. Para quê? Para edificação. E essa é a edificação com a palavra. Paulo vai dizer a Timóteo que a escritura, a palavra é boa. Para quê? Corrigir, instruir, redarguir, ensinar. É isso que nós precisamos congregar para receber o ensino, a edificação, o esclarecimento, para ser corrigido do erro com a palavra. Não é com sermão moralístico de homens autoritários dentro da igreja. Não é com o autoritarismo do homem dizendo na minha igreja é assim. Eu fico numa igreja dessa? Fico não, irmão. Aonde o pastor está lá dizendo na minha igreja é assim, eu digo, peraí, eu estou na igreja do homem? Não. Primeiro que eu não devo estar em nenhuma igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Eu faço parte dessa igreja de Cristo, que não é a igreja do homem. Então, primeiro, se ele está dizendo que na igreja dele tem que ser assim, então fica ele e os discípulos dele. Eu sou discípulo de Cristo. Eu não fico nesses ambientes onde eu vejo os homens pregando mentira. Eu não volto lá. Por quê? Por quê? Porque um pouco de fermento, irmão, entenda isso, leveda toda a massa. Um ponto errado do Evangelho vai tirar você de todo o princípio da verdade do Evangelho. E quando você está sendo formado dentro de princípios fora do Evangelho, você se torna um herege, você se torna um homem perdido de Deus, achando que está vivo, estando morto. Porque vida com Deus é ter o entendimento da palavra para andar com Ele na palavra. Vida com Deus é pelo conhecimento da palavra. Vida com Deus é pela direção da palavra. Não é dentro de igreja. É isso que eu digo, irmão. Eu não sou contra a ninguém congregar em nenhum local. Congregue numa igreja, um local público, uma instituição. Congregue. Mas também congregue numa praça. Congregue na casa do irmão. Congregue, agora congregue em qualquer lugar desse, se tiver a palavra e não mistura. A palavra pura para lhe alimentar.
Se tiver a palavra na igreja católica, eu vou congregar na católica, irmão. Se o evangelho tiver pregado lá puro, na igreja dos Testemunhos de Jeová, lá no Salão do Reino, eu vou para o Salão do Reino. Se na igreja de Mormon tiver pregando lá o evangelho puro, eu vou para a igreja de Mormon. O local, né? Porque não é a igreja de Deus. Hoje colocaram esse princípio, cauterizaram a mente do povo, que igreja de Deus é a instituição. E para você ser de Deus, tem que estar na instituição. Ok, amigo? É isso ou não é que você é formado? Não, a igreja de Deus é aqui. Você tem que vir para a casa de Deus. Você tem que vir para a igreja de Deus. Você tem que vir para o templo de Deus para adorar a Deus. Isso é mentira, irmão. Não só eu, mas muitos irmãos aí que Deus está usando para levar o esclarecimento, está pregando para o povo que dízimo não tem nada a ver com a ordem de Cristo para a igreja. Que casa de Deus não é nenhum templo, nenhuma instituição religiosa. Que o lugar de buscar, de servir a Deus, de adorar a Deus não é a igreja. Mas o povo não aceita essa verdade. A multidão dentro de igreja tem a mente tão cauterizada que desprezam a verdade, não dão ouvido à verdade. E permanecem na mentira. A mentira formada de conceito de igreja. É isso que eu prego contra. Eu não sou contra quem está dentro de algum local público, igreja, ou salão do reino, ou congregação, qualquer canto. Porque a igreja não é esses ambientes, a igreja somos nós. Nós devemos congregar para estimular um ao outro, para edificar um ao outro, para fortalecer um ao outro. Não é congregar sobre uma submissão a um lugar, a um sistema. Não é dentro de uma autoridade e um domínio do homem. Nós devemos congregar sobre a autoridade da palavra, em qualquer lugar. A nossa causa, a nossa motivação é a palavra, é aprender mais de Deus. Eu quero aprender de Deus, eu quero ser instruído, eu quero ser ensinado. Eu não quero movimento, eu não quero correr, pular, perder a razão, viver na emoção. Eu quero ter consciência, lúcido, sóbrio, aprender com inteligência a palavra. Por homens que estejam ministrando a palavra, e eu estando examinando, viu? Não venha dizer que eu sou de Deus e receba, não. Vá para lá com essa mentira do diabo. Você pregando a palavra de Deus e eu examinando, para ver se você é de Deus. Porque você é de Deus, não é você dizendo. Eu vou ver o fruto que vai sair de você, do ensino e da doutrina, se realmente é de Deus, para saber se você está sendo instruído por Deus ou não. Porque é a Bíblia que me ensina isso. Que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E devemos observar aqueles que ministram, que não trazem a doutrina de Cristo, se apartar deles. Devemos estar atentos, irmão. É o homem que diz que é de Deus pregando, e eu pedindo a Deus direção e examinando pela palavra. Não venha com essa para cima de mim, não, quando eu sou menino, não, tá? Para ser levado por vento de doutrina e ser negócio de homem, enganado na mentira de homens, para me fazer olhar para ele como autoridade de Deus e eu me submeter a ele. A autoridade de Deus a quem nós temos que se submeter é a palavra. O homem está pregando e eu estou examinando. E se não tiver, eu digo, epa, deu oportunidade aí. Eu estou vendo que o que o pastor aí está falando não condiz, pastor. Me ajuda aqui a tirar essa dúvida, usa a palavra aí. Porque o Senhor está dizendo que igreja é casa de Deus. Mas em canto nenhum aqui eu ouvi Jesus ensinar isso. Quem é que é verdadeiro aqui? O Senhor Jesus. Eu vou acreditar em quem? No Senhor e Jesus. O Senhor diz que tem que dar o dízimo, senão está roubando a Deus. Mas Jesus não ensinou o dízimo. E aí, pastor? Eu vou crer em quem? No Senhor e Jesus. O Senhor diz que tem que se batizar para ser salvo. Hein, pastor? Você diz que tem que guardar o sábado para ser salvo. Hein, pastor? Você diz que tem que estar numa igreja para adorar a Deus. Mas Jesus não ensinou isso, pastor. E agora? Eu vou crer no Senhor e em Jesus. Claro que eu não sou besta. Eu vou crer em Jesus. Pastor, fica tu e teus discípulos aí, que eu vou me desviar de ti. Eu vou me desviar dessa igreja. Porque se eu ficar nessa igreja, eu me desvio é de Deus. Se desvie dos homens que ensinam heresia. Se desvie desses ambientes que formam você um herético, tirando você do conhecimento e privando você da verdade de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu não sou contra a igreja. Eu sou contra o movimento, as heresias, os ensinamentos malditos, a falsificação da palavra, que muitos líderes dentro das muitas igrejas estão
levando para o povo e levando o povo anátema, fazendo o povo desviar, apostatar e se perder de Deus. São pedras de tropeço. O povo dentro desses ambientes estão privados da verdade. Nem eles entram e nem deixam o povo que busca entrar na direção de Deus entrar, porque estão sendo instruídos na porta errada, estão sendo orientados a andar no caminho errado, estão sendo orientados a estar no lugar errado, estão sendo ensinados a obedecer e se submeter à pessoa errada. Cuidado, irmãos. Então eu não tenho nenhum problema com a igreja. Alguns pastores ainda têm coragem de me chamar para ministrar. E qualquer um que me chamar para ministrar, eu vou. Se for igreja de movimento, eu vou. Se for igreja do reteté, eu vou. Se for igreja do Prado Pri do Pro, eu vou. Pregar a verdade. Levar a luz que liberta para aqueles que estão lá perdidos do entendimento de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fica aqui essa orientação do seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. Cuidado. Analise com cuidado tudo que você ouve. Não creia naquilo que estabelece os homens, não. Julgue tudo pela palavra. O princípio de Deus para a gente saber o que é dele e o que não é a sua palavra. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina de Cristo é essa que nós temos que ter cuidado e guardar ela, para que assim estejamos salvos. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Seja prudente. Edifique sua vida com Deus na rocha, que é Cristo, a palavra dele, a doutrina dele. O lugar para a gente estar não é a igreja, é em Cristo e a palavra de Cristo em nós. João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, que Deus os abençoe e que todos vocês entendam e recebam o esclarecimento a partir desse momento nessa instrução.